Então, nossa aula de patrística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos agora a São Policarpo, bispo de Esmirna e mártir. Nasceu no ano 69, 70, de pais cristãos. Aprendeu dos apóstolos os ensinamentos de Cristo, tornando-se discípulo de João. Narram Irineu, seu aluno, e mais tarde o bispo de Lyon, e o historiador Eusébio de Cesareia. Policarpo não somente foi educado pelos apóstolos e viveu com muitos daqueles que haviam visto o Senhor, mas foi também dos apóstolos que se estabeleceram na Ásia como bispo da igreja de Esmirna. É de um tal de Marcião, testemunha ocular de seu martírio, considerado por muitos o mais antigo e autêntico dos Atos dos Mártires. Trata-se da primeira obra na qual é definido mártir quem morrer por causa da fé. Durante seu longo episcopado, Policarpo distinguiu-se pelo zelo em conservar fielmente a doutrina dos apóstolos ao difundir o evangelho entre os pagãos e em combater as heresias. Irineu o define como pregador paciente e amável e destaca sua grande solicitude pelas viúvas e pelos escravos. A amizade no episcopado com Inácio de Antioquia. Em 107, Policarpo acolhe em Esmirna Inácio de Antioquia, de passagem sob escolta em direção a Roma para ser julgado. Célebres as 7 cartas que Inácio endereçou às igrejas ao longo de seu caminho, as primeiras 4 partem justamente de Esmirna. De Troade depois escreve aos fiéis de Esmirna e ao seu bispo Policarpo, encarregando-o de transmitir à igreja de Antioquia sua última recordação e descrevendo um bom pastor e combatente pela causa de Cristo. E é a Policarpo que os filipenses pedem para recolher as cartas de Inácio. O bispo de Esmirna envia a eles o que foi pedido, junto a uma carta sua para exortá-los a servirem a Deus no temor, a crer nele, a esperar na ressurreição, a caminhar no caminho da justiça, tendo sempre diante dos olhos o exemplo dos mártires e principalmente de Inácio. Também a epístola aos Filipenses de Policarpo é bastante conhecida, chegada aos nossos dias, é importante em particular pelas notícias históricas que dela se podem tirar e pelos dogmas sobre o credo que são recordados. Por volta do final de 154, Policarpo parte para Roma como representante dos cristãos da Ásia Menor, para tratar com o Papa Aniceto sobre diversas questões, e principalmente sobre a data da Páscoa. Nas igrejas orientais, era celebrada no dia 14 do mês judaico de Nisan, enquanto na capital do império era no domingo sucessivo. Não se chega a um acordo, mas as relações entre as igrejas permanecem amigáveis. Mártir aos 86 anos. Sob o imperador Antonino Pio, desencadeiam perseguições também em Esmirna. Policarpo é preso. Os atos de seu martírio narram que, levado diante do procônsul, ele procurou persuadi-lo a renegar, dizendo: pensa na tua idade, muda de pensamento, jura e eu te liberto. Amaldiçoe Cristo. Policarpo responde: por 86 anos eu o servi e não me fez mal algum. Como então poderia blasfemar contra meu rei e meu salvador? Ouçam claramente, eu sou cristão. Foi decidido que seria queimado, mas permanece ileso e é morto pela espada. Entre os fatos, lê-se no martírio de Policarpo sobre o beato Policarpo, que com aqueles de Filadélfia foi o 12º a sofrer o martírio em Esmirna. O beato Policarpo testemunhou o 2º dia de Sântico, o 7º dia antes das calendas de março, do grande sábado, na hora 8ª. Foi preso por Herodes, pontífice de Trale, durante o proconsulado de Statius Quadratus, Rei eterno, nosso Senhor Jesus Cristo.
Epístola de Policarpo aos Filipenses. Policarpo aos presbíteros e os presbíteros que estão junto dele, a igreja de Deus que está em Filipos. Piedade a vocês e paz do Todo-Poderoso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, sejam multiplicadas. Exortação aos Filipenses. Tenho me alegrado grandemente convosco em nosso Senhor Jesus Cristo, pois vocês têm seguido o exemplo do verdadeiro amor, como mostrado por Deus, e tenho acompanhado, assim como vocês, todos aqueles que estão acorrentados, os ornamentos dos santos e aqueles que são de fato os diademas dos verdadeiros eleitos de Deus e de nosso Senhor, e porque as fortes raízes de vossa fé, falando de dias há muito tempo transcorridos, suportaram até agora, e trouxeram frutos a nosso Senhor Jesus Cristo, que por nossos pecados sofreu até a morte, mas que Deus ressuscitou da morte, tendo afrouxado as faixas do túmulo, no qual, embora não o vejam, acreditem, e acreditando, regozijem-se em inexprimível alegria e cheios de glória, onde todos os homens desejam entrar, sabendo que pela graça vocês serão salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus através de Jesus Cristo. Exortação à virtude. Por causa disso, cinjam suas cinturas, sirvam o Senhor no temor e na verdade, como aquele que tem renunciado ao inútil, às conversas vãs e os erros da multidão, e acreditado naquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo da morte e lhe deu a glória, e um trono à sua direita. Por ele todas as coisas no céu e na terra estão subordinadas. A ele todo o Espírito serve. Ele vem como juiz dos viventes e dos mortos. Deus pedirá conta do sangue dele por aqueles que não acreditam nele. Mas aquele que ressuscitou dentre os mortos também nos ressuscitará, se fizermos sua vontade e seguirmos seus mandamentos. E se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda injustiça, arrogância, amor ao dinheiro, murmurações, falsos testemunhos, não pagando mal por mal, injúria por injúria, golpe por golpe, maldição por maldição, mas sendo misericordiosos por causa do que o Senhor disse em seus ensinamentos. Não julguem para não serem julgados, perdoem e serão perdoados. Sejam misericordiosos e alcançarão misericórdia, pois com o que medirem vocês serão medidos. E uma vez mais, abençoados são os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da verdade, pois deles é o reino de Deus. Fé, esperança e caridade. Não é por mim mesmo, irmãos, que lhes escrevo sobre a justiça, e sim porque vocês me pediram primeiro. Pois nem eu, nem ninguém como eu pode chegar à sabedoria do abençoado e glorificado São Paulo. Ele, estando entre vocês, comunicou com exatidão e força a palavra da verdade na presença daqueles que estão ainda vivos. E quando vos deixou, escreveu-lhes uma carta, que se a estudarem com cuidado encontrarão o sentido de terem sido erguidos na fé que lhes foi dada e que, sendo seguida da esperança e precedida pelo amor para com Deus e Cristo, assim como para nosso próximo, é a mãe de todos nós. Pois todo aquele que permanece nessas virtudes, este cumpriu os mandamentos da justiça, pois quem permanece na caridade está longe de todo pecado. Mas o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Sabendo, portanto, que assim como nós não trouxemos nada ao mundo, nós não podemos levar nada dele. Revistam-se com a arma da justiça e aprendamos nós mesmos, antes de tudo, a caminhar nos mandamentos do Senhor. Depois ensinem suas esposas a andar na fé dada a elas e na caridade e na pureza, amando eternamente seus únicos maridos com toda a fidelidade e amando todos os outros igualmente com toda a castidade, e a educar suas crianças no conhecimento e no temor de Deus. Ensinem as viúvas a serem discretas, como diz a fé de nosso Senhor, orando continuamente por todos, permanecendo longe de toda calúnia, murmuração, falso testemunho, amor ao dinheiro e todo tipo de mal, sabendo que são o altar de Deus, que percebe claramente todas as coisas e que nada lhe é escondido, nem raciocínios, nem pensamentos, nem as coisas secretas do coração.
Sabendo, portanto, que Deus não é fingido, precisamos caminhar dignos de seus mandamentos e de sua glória. Da mesma maneira, os diáconos devem ser inocentes diante da face de sua justiça, como sendo servos de Deus e de Cristo, e não dos homens. Eles não devem ser caluniadores, falsos ou amantes do dinheiro, mas temperados em tudo, misericordiosos, trabalhadores, andando de acordo com os mandamentos do Senhor, que foi o servo de todos. Se lhe somos agradáveis no tempo presente, também receberemos o mundo vindouro, de acordo com o que ele prometeu a nós, de que ele nos ressuscitará da morte e que, se nós vivemos condizentes com ele, nós reinaremos junto com ele, se ao menos tivermos fé. Da mesma maneira que os jovens também sejam irrepreensíveis em todas as coisas, sendo especialmente cuidadosos para preservar a pureza e mantendo-se como que um freio de todo tipo de mal. Pois é bom que eles cortem fora toda a luxúria que existe neste mundo, pois todo desejo da carne luta contra o espírito. E nenhum fornicador, nem efeminado, nem aquele que abusa de si mesmo com os outros terá parte no reino de Deus. Nem quem faz ações inconsistentes e indevidas. Por isso é preciso que eles se abstenham de todas essas coisas, permanecendo obedientes aos presbíteros e diáconos, assim como a Deus e a Cristo. As virgens devem andar com uma consciência inocente e pura. Os presbíteros devem ser compassivos e misericordiosos com todos, trazendo de volta aqueles que saíram do caminho reto, visitando os doentes, sem desprezar as viúvas, o órfão e os pobres, mas sempre provendo a estes o que é bom diante de Deus e dos homens, abstendo-se de toda cólera, respeitando as pessoas e não fazendo julgamentos injustos, mantendo-se longe de toda cobiça, sem pensar mal rapidamente de ninguém, sem serem severos demais nos julgamentos, sabendo que nós todos estamos sobre o débito do pecado. E se nós suplicamos ao Senhor para nos perdoar, também nós devemos perdoar os outros, pois nós estamos diante dos olhos de nosso Senhor e Deus. E todos nós deveremos comparecer ao tribunal de Cristo e deveremos todos dar conta de nós mesmos. Por isso devemos servi-lo no temor e com toda a reverência, conforme ele mesmo nos manda, da mesma maneira que os apóstolos nos ensinaram no Evangelho, e da mesma maneira que os profetas proclamaram a vinda do Senhor. Sejamos zelosos na busca do que é bom, mantendo-nos longe das causas de ofensa de falsos irmãos e daqueles que hipocritamente proclamam o nome do Senhor, fazendo os homens vãos caírem no erro. Pois que não confessar que Jesus Cristo veio na carne, encarnou, este é anticristo. E quem não confessar o testemunho da cruz, este é do demônio. E quem perverter as profecias do Senhor para a sua própria satisfação e diz que não há nem ressurreição nem julgamento, este é o primeiro nascido de Satanás. Por isso abandonemos os discursos vãos das multidões e suas falsas doutrinas e voltemos aos ensinamentos que nos foram dados desde o princípio. Permaneçamos sóbrios na oração e perseveremos no jejum, suplicando em nossas orações ao Deus que vê tudo, para que não nos deixe cair em tentação, pois o Senhor disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Continuemos perseverando em nossa esperança nas primícias da justiça que é Jesus Cristo, que carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro da cruz, que não cometeu pecado nem foi achada astúcia em sua boca, mas suportou todas as coisas por nós, para que pudéssemos servir nele. Sejamos imitadores de sua paciência, e se nós sofremos pelo nome dele, seremos glorificados nele, pois este é o exemplo que ele mesmo nos deu e que nós temos acreditado. Eu os exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente à palavra da justiça e a exercitarem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos, não somente no caso dos abençoados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também no caso dos outros que estão entre vocês, no próprio São Paulo e no restante dos apóstolos. Façam isso na certeza de que todos estes não caminharam em vão, mas na fé e na justiça e na certeza de que eles agora estão no lugar que lhes corresponde na presença do Senhor, com quem eles também sofreram.
Eles não amaram o século presente, mas aquele que morreu por nós e que por nossa causa foi ressuscitado por Deus da morte. Permaneçam, portanto, nestas coisas e sigam o exemplo do Senhor, permanecendo firmes e imutáveis na fé, amando o próximo e permanecendo unidos uns aos outros, gozando juntos na verdade, mostrando a mansidão do Senhor nas suas relações com o próximo, sem desprezar ninguém. Quando puderem fazer o bem, não o posterguem, pois a esmola livra da morte. Todos vocês estão submetidos uns aos outros, tendo uma conduta justa entre os gentios, para que vocês recebam em dobro a recompensa de suas boas obras e para que o Senhor não seja blasfemado por causa de vocês. Mas coitado é aquele por quem o nome do Senhor é blasfemado. Ensinem, portanto, a sobriedade a todos e a manifestem em sua própria conduta. Eu estou muito triste por Valente, que foi presbítero entre vocês, pois ele não entendeu completamente o cargo que lhe foi dado na igreja. Exorto-os, portanto, que se abstenham da avareza e que sejam castos e verdadeiros. Abstenham-se de todo tipo de mal, pois se um homem não pode se governar nestes assuntos, como pode ensinar aos outros? Se um homem não se mantém longe da avareza, ele se desonra pela idolatria e deve ser julgado como um dos pagãos. Mas quem de nós está ignorando o julgamento do Senhor? Não sabemos nós que os santos devem julgar o mundo? Como Paulo ensina, mas eu nem vi nem ouvi nada semelhante entre vocês no meio daqueles com quem Paulo trabalhou e que estão louvados no início de sua epístola. Com efeito, ele se gloria de vocês diante de todas as igrejas que sozinhas conheciam o Senhor, mas nós de Esmirna ainda não o conhecemos. Eu estou profundamente entristecido, pois, irmãos, por ele, Valente, e por sua esposa, a quem o Senhor talvez conceda uma penitência verdadeira. E sejam vocês sóbrios em atenção a este assunto e não os olhe como inimigos, mas chame-os de volta como membros sofredores e perdidos, pois vocês devem salvar todo o corpo. Agindo assim, vocês edificam-se a si mesmos. Por isso, acredito que vocês estão bem versados nas sagradas escrituras e que nada é escondido de vocês, mas a mim este privilégio não é ainda garantido, pois está declarado nas escrituras: enfureçam-se e não pequem mais. E não deixem que o sol se ponha sobre sua ira. Feliz é quem se lembra disso. O que eu acredito seja o caso de vocês, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo que é o Filho de Deus, e nosso eterno Pontífice, edifique-nos na fé e na verdade, e em toda mansidão, gentileza, paciência, magnanimidade, tolerância e pureza. E ele lhes dê parte de sua herança entre os santos, e a nós convosco, e a todos os que estão debaixo do céu, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e em seu Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Orem por todos os santos, orem também pelos reis e pelas autoridades e príncipes e por aqueles que vos perseguem e vos odeiam, e pelos inimigos da cruz, de modo que seu fruto seja manifestado a todos e que vocês sejam perfeitos nele. Vocês, Inácio, escreveram-me para que, se alguém for daqui para a Síria, que levassem a carta de vocês. Eu atenderei esta requisição se eu encontrar uma boa oportunidade, pessoalmente ou através de uma outra pessoa que vos sirva de mensageiro. Quanto às cartas de Santo Inácio, as que ele nos enviou, e as outras que pudermos ter aqui, nós vô-la enviaremos como pediram. Vão anexas, podereis retirar delas grande utilidade, pois encerram fé, paciência e toda espécie de edificação relativas ao nosso Senhor. Qualquer outra informação que vocês conseguirem a respeito de Santo Inácio e daqueles que estão com ele, tenham a gentileza de nos informar. Estas coisas eu tenho escrito a vocês através de Crescente, a quem recentemente lhes recomendei, e agora lhes recomendo novamente. Ele tem crescido irrepreensivelmente entre nós, e eu creio que será da mesma maneira entre vocês. Também vocês irão receber sua irmã, quando ela chegar entre vocês. Sejam salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.